bom, é um vídeo que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade. É um vídeo sobre grana, é um vídeo sobre renda variável, é um vídeo sobre exposição em bolsa, então é um vídeo para pouca gente, assim. Mas é respondendo essa mocinha do trader, né? E eu vejo muito isso. Existia um cara, em 1928, chamado Has Cobb. Ele era um jornalista, um cara que trabalhava no mercado financeiro. Ele escreveu um periódico chamado, um artigo, em 1929, chamado Porque Todo Mundo Deveria Ser Rico. E Has Cobb, nesse periódico, ele sugeria que as pessoas comuns, qualquer pessoa, comprasse ações, porque o mercado iria se industrializar rapidamente, elas iriam ganhar 25% ao ano e em pouco tempo, se eles investissem $15 por mês, lembrando que era 1929, né? Então $15 era uma grana, em pouco tempo eles teriam 80 mil. Esse periódico foi distribuído para o Brasil, para o país inteiro, nos Estados Unidos, foi celebrado como um periódico importante, e as pessoas leram aquilo, e o jornal vendeu pra caramba, e estava todo mundo muito eufórico. Pouco tempo depois, a crise de 29 aconteceu, e o mercado caiu 89% na maior parte das suas ações, que ele ficou fechado por um monte de tempo, riqueza foi dizimada, tinha um monte de gente que pegava empréstimo para comprar ações, não é? E se alavancavam porque as ações estavam subindo muito mais do que qualquer taxa de empréstimo. E quando esse mercado caiu e todo mundo foi massacrado, 89% de queda, né, média nas principais empresas do país, nunca mais se repetiu isso. Has Cobb foi condenado como um grande criminoso, né, pela opinião pública. Inclusive um senador, acho que foi de Indiana, disse que ele era o grande culpado pela crise, por ter feito pessoas comuns, trabalhadoras, terem comprado ações no mercado de renda variável, quando as ações estavam no topo. Has Cobb foi o grande culpado? Não. É sequer justo dizer que ele causou prejuízo? Também não. E por que eu tô falando isso? Cara, essa história é tão bom. Essa história, esse vídeo, ele é tão bom, é tão importante para quem quer construir patrimônio de verdade, para quem quer enriquecer, para quem quer ficar rico. Que cacete, ele devia ter 1 hora, assim. Pena que tão poucas pessoas ouvem isso de verdade. Vocês geralmente querem ouvir meme, essas coisas, né? E por que Has Cobb não podia ser culpado? Porque é engraçado, porque quando as ações elas caíram 89%, rapidamente um grupo de pessoas se levantou e falou: olha, graças a Deus eu nunca comprei ações, é que eu não participei dessa loucura. Só que se alguém tivesse de fato seguido o que Has Cobb tinha dito, ainda que o crash tenha acontecido e ainda que a grande industrialização tenha demorado um pouquinho mais para começar, alguém que tenha de fato começado a pôr $15 por mês na bolsa, mesmo tendo comprado no topo de 1929, mesmo tendo comprado no auge da maior crise financeira da história da humanidade, mesmo tendo 89% da sua carteira dizimada, detalhe, 89 sobre $15, entendeu? Em 4 anos, 100% desses investidores teriam superado quem se manteve em renda fixa. Em 30 anos, o rendimento médio desse cara seria de 12,72% ao ano, superior à média histórica de valorização do S&P 500, que é 9,9, que é a economia mais rica e próspera do planeta Terra. Ainda que você tivesse comprado ação no topo da pior crise da história do mercado financeiro, se você tivesse continuado com aportes regulares, sem alavancagem, insistindo em bons ativos, diversificado, você teria ganho mais grana do que 85% de todos os investidores profissionais que tem fundo, que tem salário, que fez economia, que foi para os Estados Unidos, fazem a vida inteira. Esses caras que falam de economia na televisão, esses caras que usam terno, esses caras que trabalham na Faria Lima ou em Wall Street, você teria feito mais grana anual do que 85% deles. Isso por si só já é bizarro, porque significa que 85% dos gestores profissionais não fazem 12,75% ao ano em 30 anos. Não fazem. O Warren Buffett, ele fez uma aposta
de que nos próximos 10 anos, nenhum dos mutual funds, dos fundos de investimento, são fundos de investimentos geridos por especialistas, bateria o índice e que ele daria $1 milhão para aquele gestor que batesse o índice. Para quem não sabe, o índice é simplesmente o conjunto das ações reunidas ali. É o benchmarking, né? Ninguém bateu. Warren Buffett foi lá e doou $1 milhão para caridade. Quando eu vejo que vocês ficam falando de coronavírus, ou vocês ficam falando de Irã, alguns dados para vocês, né? Eu poderia cobrar grana para falar isso para vocês. Eu poderia empacotar isso numa live de 2 horas e vender. E mesmo assim, ouvindo isso, vocês não vão dar valor. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, talvez a guerra mais perigosa da humanidade, né? Quando ela acabou, o mercado estava acima do valor do que quando ela acabou. Os americanos, eles tiveram que instituir um imposto por excesso de lucro no meio da Primeira Guerra. E na Segunda Guerra, essa sim, a mais destrutiva da história, Hitler ameaçando todo mundo, Hitler comendo a Europa inteira. 5 anos depois, o mundo já havia se recuperado plenamente, totalmente. O Japão, que foi atingido por 2 bombas nucleares. Sabe o que é isso? 2 bombas nucleares explodiram no teu país. Em cidades estratégicas, não é em Pindamonhangaba e São José dos Homens, não. Em 2 cidades estratégicas, produtivas, e que por isso mesmo foram atingidas. 2 anos depois, a Bolsa de Valores do Japão estava subindo. Na Guerra da Coreia, a Bolsa estava subindo ao fim da guerra. Na Guerra do Golfo. Assim, quando houve a Guerra do Golfo, o mercado caiu 16%. Que era petróleo, né? Os americanos não eram autossuficientes. Quando os Estados Unidos bombardearam o Iraque, a Bolsa já estava subindo 5%. Assim que fechou a primeira semana do bombardeio, a Bolsa já estava de novo para cima. Provavelmente a Bolsa chinesa daqui a pouco recupera esse valor. 11 de setembro, o mercado foi para cima. Menos de 3 ou 4 meses depois. 2 anos depois da crise de 2008. 2 anos depois da pior crise financeira que existiu. Depois da de 29, né, da segunda maior crise financeira que já existiu. 2 anos depois, os mercados já estavam plenamente recuperados. E tem quem fala, mas é porque o Fed injetou dinheiro, mas é porque o governo reagiu. Não importa. Não me importo, sinceramente eu não me importo, porque significa só que eles podem arranjar outro recurso mais para frente para remediar esses problemas. Vamos voltar para o Brasil? Em 1982, nós éramos o país com a maior inflação do planeta Terra. De 1982 a 1992, em 10 anos, o Brasil teve 1 quadrilhão% inflacionário. Foram 5 moedas, 5 cortes de zeros. Nós criamos o overnight. Nós podíamos comprar 5 latas de óleo. O mercado subiu. Nós passamos pelo Sarney, nós passamos pelo Collor. E aí o problema era o Sarney, depois o problema foi o Collor, depois o problema era a moeda e a inflação, aí veio o Fernando Henrique, depois veio o Lula, depois veio a Dilma. E o mercado continuou subindo. E nós estamos no valor máximo dele agora. Quando eu nasci, nós ainda éramos hiperinflacionários. Então assim, cara, a força do progresso é muito grande, entendeu? Se vocês simplesmente entendessem isso que eu falei agora, que após todas essas guerras o mercado continua subindo, vocês já estariam na frente de toda essa galera que fica discutindo economia no YouTube. A Apple hoje vale 1 trilhão. O Google hoje vale quase 1 trilhão. A Amazon hoje vale quase 1 trilhão. O Facebook vale 300 bilhões. Nenhuma dessas empresas existia há 15 anos atrás.
Hoje, 50% de todo o dinheiro do mercado americano foi criado por empresas que não têm 15 anos. Nós não temos ainda inteligência artificial, nós não temos ainda computadores quânticos, nós não temos ainda realidade virtual, nós não temos ainda, mal temos carros inteligentes. Você acha que a economia não vai continuar crescendo? Você acha que outras empresas não vão surgir e incorporar valores inimagináveis ao mercado? O grande problema é esse: nós subestimamos o fato de que o mundo será muito melhor. Quando vocês ficam falando de trading e pagando imposto, e pagando spread, e pagando custas para trocar papel, para olhar 6, 7, 8, 9, 10 horas uma tela, você está rindo da cara, negligenciando todo esse progresso. Tudo isso. Um mercado que, assim que a Primeira Guerra Mundial acaba, ele está acima. Um mercado que, 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial, ele está acima. Você está falando assim: não, eu sou mais esperto do que tudo isso. Se você simplesmente, cara, pelo amor de Deus, se você simplesmente focar no seu trabalho, simplesmente todo mês aportar, você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Olha o Brasil, 4,25 de Selic, ainda não tem reação econômica. Um monte de título a 12 vencendo, não tem reação econômica. Isso é ótimo. Isso fica pressionando o Estado a gerar estímulo. Se é bom, se é ruim, não importa. O que acontece quando você gera estímulo num país com renda fixa, até então, uma das melhores de todas, hoje inexistente, para onde vai o dinheiro? Renda variável. É bem provável que o Brasil produza uma nova jabuticaba. Um país com economia mais fraca, que não cresce, mas com mercado de renda variável em crescimento. Bom, tinha mais um monte de coisa pra falar, na verdade. Mas aí vai ficar muito vídeo, aí eu vou foder de vez meu tráfego, só vou voltar a ter tráfego daqui a 2 dias. Basicamente isso. E enquanto essas coisas todas acontecem, você tá pensando o que é que você faz, né? Você tá pensando se põe R$500, você tá pensando se investe, você tá pensando... Cara, é uma geração que vai trabalhar a vida inteira. Vai morrer dependendo do governo. Vai morrer dependendo de INSS. Vai morrer dependendo de... como é que vão ser os ajustes para os aposentados, o fator previdenciário. Simplesmente porque não quer entender como é que a porra do dinheiro funciona.